Então vamos lá. Fala, professor, tudo bem? Samurai aqui, de volta ao nosso canal para falar sobre Copa do Mundo. O que eu vou abordar hoje? Hoje eu vou abordar um pouco sobre as lesões que ocorreram na Copa do Mundo, quais são a maior incidência de lesões, em que locais foram essas lesões e por que eu acho que essas lesões acontecem tanto nesses lugares. E uma possível solução, aí eu vou entrar numa polêmica, mas eu convido você a vir comigo que eu vou desenvolver esse raciocínio aqui. E se possível comente aqui que a gente cresce nosso conhecimento. Mas vamos lá, hoje estou aqui de CBF, Seleção Brasileira. Estou falando hoje, quarta-feira, acabou de acabar a última semifinal, Inglaterra e Croácia. Então Croácia e França vão fazer a finalíssima dessa excelente Copa do Mundo. E estou aqui com o agasalho da nossa seleção, que infelizmente parou nas quartas, que eu ganhei de um grande amigo meu, o médico fisiologista da Seleção Brasileira por várias Copas do Mundo, Rogério Neves, que também é médico fisiologista do São Paulo há, sei lá, mais de 10, 15 anos que ele exerce essa função, com grande maestria, uma das maiores referências da nossa área. Foi meu cliente quando teve um problema nas costas, e ganhei dele com todo carinho esse agasalho que eu carrego aqui no peito. Para falar de um post de outro grande amigo, que é o professor Altamiro Bottino, o mestre Altamiro Bottino, que foi coordenador científico do Palmeiras e hoje é coordenador científico no São Paulo. Foi um dos caras que mais entende de ciência na preparação física e na fisiologia do Brasil. Quando eu conversei com o pessoal de futebol até hoje, o cara que eu me identifiquei que sabia mais do que estava falando era o Altamiro Bottino. Impressionante o que ele sabe, e as perguntas que ele fazia eram as melhores que eu já tinha ouvido até então quando eu vou argumentar sobre tridimensionalidade. Então eu tenho muito respeito por ele. Ele fez esse post aqui, ó, que agora está na tela aqui para você, falando sobre lesões. E é sobre esse post que eu quero falar. Eu quero entender aonde estão ocorrendo as lesões. E esse post, tá, gente, só para a gente saber, ele foi feito ao final, acho que da primeira fase da Copa do Mundo, no máximo ao final das oitavas. Ele já está um pouquinho antigo que ele postou. Posso me informar depois direito com ele quando quer, mas isso não faz diferença. Eu só quero dizer que não é o final, até o final da Copa do Mundo, até porque a final é só domingo agora. Hoje estou gravando, é uma quarta-feira. Mas eu quero comentar em cima dele. Esse post correu aí as redes sociais, os grupos de WhatsApp, com bastante discussão. Ouvi algumas coisas que me agradaram, ouvi algumas bobagens. Então é sobre ele que nós vamos falar. Então vamos lá. Onde efetivamente aconteceram a maioria das lesões? Já 11 delas aconteceram nos isquios tibiais. Para quem não sabe, é aquela parte de trás da perna, ali atrás da coxa. 5 delas na panturrilha, 5 delas no tornozelo, 5 delas no joelho. Ainda teve lesões na coluna também, com o Marcelo. Lembra o Marcelo que travou no comecinho do jogo Brasil e Sérvia, acho que foi, né, que o Marcelo travou, exato. O que a gente tem com essas informações? Quando a gente tem essas informações, a primeira coisa que a gente fala, caraca, é disparate, assim, é muito grande o número de lesões que tem nos isquios tibiais, ou seja, no posterior da coxa, onde nós mais temos lesões. Mas no segundo lugar vem panturrilha, vem tornozelo, vem joelho, tudo com a mesma quantidade de lesões. Então a gente vai perceber que a perna é muito solicitada. Mas curiosamente a gente vai ter também lesão na cervical e vai ter lesão na lombar e poucas lesões anteriores. A gente tem algumas lesões no adutor, aqui na parte no ilho-psoas. A gente tem algumas lesões na parte anterior, mas você vai perceber que a maior sobrecarga mecânica está acontecendo na parte posterior do corpo e em especial, claro, nos isquios tibiais. Por que eu acho que isso acontece? Vamos lá. Será que é por falta de fortalecimento? Será que é viável a gente acreditar hoje em dia, em pleno século XXI, jogadores de Copa do Mundo que estão aí entre nos melhores clubes do mundo, nas melhores seleções do mundo, tendo acesso aos melhores trabalhos do mundo, tem esse tipo de lesão por causa de fortalecimento, ou seja, eles estão fracos? Desculpa, mas eu não acredito que isso seja verdade. Eu acho, inclusive, até o contrário, sabe? Eu acho que esse tipo de trabalho, como que é feito um trabalho para fortalecer o posterior da coxa? Em geral, naquelas mesas flexoras, tá? E que a pessoa fica trazendo o seu calcanhar na bunda. Esse é um trabalho isolado e esse é um trabalho da musculação. Na hora que a gente está jogando futebol, a posição, vamos pensar em vários fatores aqui. Qual a posição desse exercício e qual a posição do futebol? Em geral, a posição do futebol é de pé. Lá naquele exercício é deitado ou sentado, pode acontecer de ser sentado.
Esse trabalho não é tridimensional. Em todo futebol é o tempo inteiro tridimensional. Inclusive, quando a gente faz uma análise tridimensional de alguns músculos, a gente vai ver que o músculo, os isquios tibiais, que em inglês tem o nome de hamstrings, são um dos músculos mais tridimensionais que a gente vai encontrar. Se você perceber pela orientação das fibras, elas funcionam como se fossem rédeas de cavalo. Porque ele tem o semimembranoso, o semitendinoso e o bíceps femoral. E eles abraçam os dois lados do joelho, cruzam em alguns casos e chegam aqui em cima em pontos diferentes. Alguns deles até cruzam o quadril, não são todos. Tem uma cabeça do bíceps femoral que não cruza o quadril. Mas a maior parte dessa cadeia cruza o quadril, então é um músculo que passa duas articulações. Todo movimento que eu faço com meus braços, com a outra perna, com a mesma perna, com a cabeça, ou seja, tudo isso daqui é influenciado e influencia os isquios tibiais. Então, o que eu acredito aqui, nesse tipo de trabalho, muitas vezes unilateral, muitas vezes unidimensional, muitas vezes isolado, não tem muito a ver com o que acontece no corpo. Até porque quando você está jogando futebol, então o cara chuta uma perna, alguém tem que desacelerar essa perna para trazer essa perna de volta. Muitas vezes daí já se dá essa lesão, porque a lesão sai no chute. O que acontece nessa hora do chute? Tem todo o trabalho com rotação, está acontecendo um monte de coisa aqui nos braços, eu tenho um equilíbrio numa perna só, ou seja, tudo isso tem que ser trabalhado dentro desse formato. Se a gente não trabalha dentro desse formato, acontece que a nossa parte proprioceptiva relacionada a isso não está trabalhando dentro da forma funcional como esse músculo vai ser empregado durante o futebol. E esse é um músculo que a gente emprega o tempo inteiro. A gente emprega ele na corrida, no salto, no chute, no cabeceio. Porque olha, quando eu jogo a cabeça para frente, muitas vezes eu faço um load aqui, né, e vou dar a cabeçada. Ao fazer essa cabeçada, meu quadril aqui entra numa flexão, por exemplo, o meu tronco entra numa flexão. E essa flexão vai ser também desacelerada pelos isquios. Agora, vamos imaginar, eu cheguei a ver trabalhos em clubes de futebol profissional, de atletas profissionais tentando chegar no pé. O cara fazia isso aqui, era o máximo que ele chegava de alongamento. Quando isso acontece, a gente viu aqui uma restrição muscular muito grande. Então, a própria demanda do jogo é muito alta para essa musculatura. E aí o que a gente faz? A gente vai lá e coloca o cabra nessa cadeira flexora. Essa cadeira flexora aumenta a hipertrofia nessa região, mas também, e consequentemente também aumenta a força, mas tudo isso dentro de um único plano e gerando como consequência o encurtamento dessa musculatura. E não adianta você querer que o cara fique lá alongando, porque ele não chega nem perto. E outra, porque esse alongamento estático também não tem nada a ver com o jogo do ponto de vista proprioceptivo. E também não dá resultado. Todo mundo que nunca chegou aqui, colocou a mão no chão, possivelmente já quis fazê-lo, já treinou um monte de alongamento e não chegou. Por quê? Porque existe um conceito que é a tridimensionalidade. E essa tridimensionalidade, existe uma lei, a lei da tridimensionalidade, que ela vai dizer que todo movimento é tridimensional e que para eu conseguir algum movimento, sei lá, tocar o chão, eu preciso que toda uma cadeia trabalhe tridimensionalmente, facilitando que isso aconteça. Então, ao forçar o movimento num plano só, muitas vezes, em outros planos ele começa a ser restrito e no final das contas eu acabo que eu não consigo chegar. E a gente tem vários cases aqui, e até o pessoal do Mentorship já acompanhou vários cases, a gente usa muito no Mentorship e mostra esses cases, de pessoas que não chegavam no chão e em 2 semanas tocam a mão no chão, sem fazer um único alongamento. Por quê? Porque tem todo um trabalho proprioceptivo voltado para que isso aconteça dentro de todos os princípios do treinamento funcional, como cadeia de reação, load explode, todos esses princípios que são importantíssimos para que a gente consiga. Então, dos quesitos que eu acho que tem muita lesão, principalmente na toda a cadeia posterior, que a gente está falando aqui de panturrilha, posterior de coxa, lombar, cervical, é o fato do jogo ter uma demanda muito grande para a cadeia posterior, em função dos chutes, da própria dinâmica do jogo, e os trabalhos serem feitos em cima de musculação isolado, unidimensional. Isso gera como consequência um não trabalho tridimensional e um encurtamento, e esse encurtamento é totalmente contraproducente ao trabalho que é feito em campo. A boa notícia já se tem muito mais treinos funcionais hoje acontecendo no futebol do que se pensar 10, 15, 20 anos atrás.
e com isso você já tem condições de desempenhar melhor, mas eu ainda vejo um pouco de... Não é que esse trabalho... ele é meio jogado, ó, vamos fazer hoje um funcional, e não me parece que tem essa lógica tridimensional por trás. Alguns clubes eu sei que tem, lá na Europa, mas aqui no Brasil eu não me recordo de ter visto nenhum trabalho dentro desse formato. Claro que quando a gente fala de lesão, a gente tem que entender que muitas vezes, cada lesão pode ter milhares de causas. E normalmente a causa não é isolada, esse está encurtado. Porque assim, se a minha panturrilha estiver encurtada, ela vai exigir muito da própria panturrilha por estar encurtada, mas ela vai fazer com que todos os outros músculos percam um pouco de capacidade pelo fato dela própria estar encurtada. Então ela vai mudar meu padrão de movimento e ela vai exigir agora que meus outros músculos também façam. Então eu não posso atribuir isso só ao problema dos próprios iscos. Pode ser que ele esteja só pagando a conta de uma panturrilha mais encurtada, um glúteo talvez mais encurtado, uma cadeia posterior de tronco, tanto lombar, quanto cervical, quanto torácica mais encurtada, e isso também esteja gerando esse estresse. Associado ao final de temporada da maioria dos jogadores, que também vem num esforço físico muito grande, com pouco tempo de recuperação, e também um outro caso que acontece muito quando, em eventos de esporte, é o estresse emocional. O estresse emocional é um dos grandes fatores que contribuem com o aumento de lesão. Beleza? Bom, para finalizar então, é isso que eu acho. Eu acho que muitas vezes o próprio exercício que está lá como sendo responsável para que a lesão não aconteça, e essa é a polêmica da vez, talvez ele seja a causa ou uma das fortes causas da lesão. E eu falo isso com um trabalho de conhecimento de causa que eu realizo aqui na Samurai. Muitas vezes com atletas de alto nível, quando a gente tira o trabalho isolado nele e coloca só trabalhos integrados e tridimensionais, ele ganha em mobilidade, ganha em força, ganha em potência, e ele nunca mais começa a ter esse tipo de lesão, porque ele nunca mais tem essa área do corpo extremamente sobrecarregada, porque ela não está mais encurtada, então ela é capaz de atender a demanda do corpo. Quando eu chuto uma bola, toda a minha cadeia posterior, porque não é só o posterior de coxa que desacelera, tudo desacelera, glúteo desacelera, lombar desacelera, torácica desacelera, até o abdômen desacelera, se você quer saber, via fáscia tóraco-lombar aqui. Então, uma recomendação, eu acho que seria interessante a gente rever, principalmente esses tipos de exercícios que tem de musculação de cadeia cinética aberta, que são esses, onde o pé não termina em algum lugar no chão, ele está fazendo uma força, aquele de extensão também é uma cadeia cinética aberta, diferente, por exemplo, de um agachamento, onde o pé está no chão, ou seja, eu fecho a cadeia, ela não está aberta. Esse tipo de exercício costuma muito desequilibrar o modelo de trabalho da perna, além de ter um monte de fator que pode interferir, como não trabalha a cadeia de reação, não trabalha todos os outros drives que o movimento tem. Lembra, quando eu chuto uma bola, às vezes eu estou olhando para o lado. Legal, tocando esse assunto, estou olhando para um lado para chutar uma bola. Às vezes uma limitação de movimento da minha cervical pode ser a causa de uma lesão no meu posterior de coxa, porque ao não conseguir fazer esse movimento, eu preciso que outros façam mais fortes determinados movimentos, e com isso eles são sobrecarregados mais e mais e mais. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou voltar mais vezes aqui, sempre com um tema um pouco mais atual, e aos poucos ir desenvolvendo melhor esse raciocínio. Eu acredito que ficou um pouco confuso, porque eu estou falando de coisas que eu sei que para mim está muito claro, mas são conhecimentos novos e que eu aos pouquinhos vou trazendo aqui, e talvez a nossa discussão comece a se ampliar. Beleza? Grande abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo ou em algum lugar por aí. Até mais, tchau!